a última mensagem do ano de 2024 da sua Rádio Adventista Metropolitana. Provavelmente nessa mensagem, a última desse ano, estaremos falando para 3 classes específicas de pessoas. Primeiramente, falamos para aquela classe de pessoas que logo no início desse ano de 2024 traçaram os projetos para a vida nesse ano de 2024. Projetos ligados ao trabalho, à vida profissional, projetos ligados à família, projetos ligados à sua atuação na igreja. E deu tudo certo. Estão chegando agora, nesse último dia, nessa tarde, finalzinho do dia 31 de dezembro. Estão chegando felizes, realizadas, porque alcançaram os objetivos propostos. Parabéns! Estamos felizes com a sua felicidade, estamos nos alegrando com a sua alegria. Você conseguiu. Hoje, 31 de dezembro, marca um momento único de celebração em todos os sentidos. Mas também falamos para uma segunda classe de pessoas, aquelas que também fizeram logo no início do ano projetos, traçaram metas que deveriam ser alcançadas, e isso em todas as áreas de suas vidas, área material, área espiritual, junto da família. Mas essa segunda classe específica para a qual eu falo agora, ela não obteve o mesmo êxito da primeira classe. Porque, conforme eu disse, a primeira classe alcançou êxito em todas as áreas. Já essa segunda classe, ela obteve boa parte daquilo que ansiava, desejava e planejou para alcançar. Você tem muito que comemorar, mas também um certo sentimento de que poderia ter feito mais, poderia ter se esforçado mais, poderia ter, em algum momento de sua vida, repensado, voltado atrás, mas como não fez isso, conseguiu parte daquilo que havia projetado para o ano de 2024. Mas você também está de parabéns. Você, apesar das lutas, de não ter alcançado tudo aquilo que desejava alcançar, alcançou parte dos seus objetivos e provavelmente vai renovar muitos desses projetos não alcançados nesse ano para o ano que vem. Contudo, eu ainda quero falar agora para uma terceira classe de pessoas. Essa terceira classe de pessoas são aquelas pessoas que também fizeram planos e projetos, como a primeira classe de pessoas e como a segunda classe de pessoas. Esse terceiro grupo estabeleceu também metas e objetivos junto da família, metas para desempenhar na igreja, objetivos, traçou também grandes projetos para desenvolver junto à família. Ocorre que, por alguns motivos, você não alcançou as metas propostas. Você não conseguiu chegar ao fim dessa estrada e receber o troféu daqueles que venceram os obstáculos. É para você, especificamente para você, que eu falo nesse último dia do ano de 2024. Eu falo para você que nesse momento sente-se um perdedor, sente-se triste, está enfrentando a doença, está enfrentando a mais variada sorte de problemas na sua vida. É para você que eu quero deixar essa parte final da mensagem. E a mensagem que eu trago para você está baseada na história contada na Bíblia Sagrada no livro de Gênesis. Nesse livro, nós temos a história de um jovem chamado José.
José era um homem amado por demais por seu pai, Jacó, jovem bonito, vistoso, a quem o pai entregava total confiança. Um dia, inclusive, o pai pediu para que José fosse lá no campo saber como é que os irmãos estavam cuidando do gado, porque Jacó era um homem rico, abastado, tinha muito gado. E José então se dirige até esse local, e quando ele está ainda bem longe, os seus irmãos começam a tramar contra José. E por que é que eles começaram a tramar contra José? Começaram a tramar contra José porque José era um rapaz que tinha os sonhos de Deus revelados para a vida dele, e ele acreditava nisso. Ele acreditava nos sonhos de Deus, os sonhos que Deus havia dito para ele, que seriam realizados, seriam transformados em realidade. Ele acreditava nesses sonhos. Só que os seus irmãos tinham muita inveja desses sonhos que José, inclusive, contou para eles, irmãos, e para o pai, para a mãe. O próprio pai de José, Jacó, não entendia bem esses sonhos. E então, quando chegou próximo aos irmãos, para saber como as coisas andavam e para levar as notícias de volta para o seu pai Jacó, os irmãos de José resolveram fazer o quê? Vendê-lo como escravo para os ismaelitas, para os egípcios. Provavelmente, esse dia foi um dos dias da maior angústia de José. Ver que toda aquela vida que ele vivia junto ao seu pai, provavelmente uma vida de fartura, uma vida abençoada, onde recebia carinho do pai e da mãe, agora ele foi vendido como escravo e estava numa carroça se dirigindo para o Egito, onde ele seria vendido novamente. Estava sendo vendido naquele momento pelos irmãos para os ismaelitas, que comerciantes que eram, chegariam no Egito e revenderiam José. É provável que agora José, na carroça que se encaminhava, na caravana que se encaminhava para o Egito, estivesse olhando, mirando aquela estrada de onde ele veio, feliz da vida, com uma túnica de gala. Quantos pensamentos subiram à mente de José nesse momento, lembrando do seu pai querido, da sua mãe, que não os veria mais. Então José é levado, conforme a Bíblia narra, para o Egito. José é vendido como escravo, e o resto da história eu até não vou dizer toda ela para você, porque você já conhece. O resumo da história de José para nós nesse último dia do ano de 2024, dia 31 de dezembro, é que não importa, por mais difícil que seja a situação, nunca desista dos sonhos que Deus tem para você. Talvez nesse dia de hoje, o último dia do ano de 2024, você esteja desesperançoso, angustiado, não consegue enxergar os projetos agora para o ano de 2025. Saiba que provavelmente José, naquele primeiro momento em que foi vendido pelos irmãos, ele também se viu sem chão, se viu vendido, traído pelos próprios irmãos, sem chão. Mas José, mesmo escravo, mesmo sem nada, sem bens materiais, porque um escravo não tem bens materiais, não é mesmo? Mas ele não desistiu dos sonhos que Deus tinha dito para ele que realizaria. Então a minha mensagem para você, aqui no finalzinho dessa minha fala, faça como José, meu amigo, faça como José, minha amiga. Nesse ano de 2025,
ainda que todo mundo esteja clamando contra, não desista dos sonhos que Deus tem para a sua vida. Que Deus lhe abençoe, que Jesus Cristo esteja sempre no seu coração, que haja no seu coração um lugar especial para Jesus. E que você possa sempre buscar o Espírito Santo, que é aquele que nos guia em todos os caminhos. Um feliz e abençoado 2025 para você, para a sua família, é o que deseja a Rádio Adventista Metropolitana.